Fala pessoal, estamos aqui para continuarmos essa jornada do estudo da Palavra de Deus. Nesse vídeo a gente vai começar o estudo de Atos dos Apóstolos, isso mesmo, Atos dos Apóstolos. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e você está no Guia do Discípulo. Então segue a vinheta e vem! Para começarmos eu vou dar um panorama geral, do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, Atos dos Apóstolos aí relatou o início da história da igreja primitiva. Ele é a segunda parte de uma obra de 2 volumes, sendo que essa primeira obra é o próprio Evangelho de Lucas. E lá em Atos capítulo 1, versículo 1, se você for ler lá, ele fala explicitamente ao Evangelho de Lucas. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro, ó Teófilo, aqui está escrito aqui, ele frisa bem, esse primeiro livro ele fala do Evangelho de Lucas. Atos foi escrito pelo próprio Lucas, e algumas observações que a gente pode encontrar sobre a vida de Lucas, que Lucas não era apóstolo, Lucas não era judeu, Lucas era gentil, Lucas não viu Jesus e Lucas era médico, existem 3 referências onde podemos encontrar Lucas no Novo Testamento, que está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, e está lá em Filemão 1, 24. Atos foi escrito aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, segundo estudiosos. O tema principal de Atos é a continuação do ministério de Jesus, crentes capacitados pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho, as boas novas, a gentios e judeus, estabelecendo a igreja de Cristo. Lucas apresenta Atos como a continuação da história de Deus, como a continuação das promessas de Deus. O roteiro do livro, capítulo 1 ao 7 é o estabelecimento da igreja em Jerusalém, na liderança de Pedro. O período de transição de Judéia e Samaria do capítulo 8 ao 12, e do capítulo 3 ao 28 é a expansão gentílica com fins da terra, do 13 ao 28, do capítulo 3 ao 28. O método de estudo que eu vou usar aqui com vocês, eu vou pegar um capítulo e a gente vai estudar versículo por versículo. Por exemplo, a gente vai pegar um versículo e vai pegar as partes mais importantes do versículo e vamos se aprofundar nessas partes. Então a gente vai mergulhar mesmo profundo. Eu não sou, falo a verdade para vocês, que eu não sou um teólogo, não sou um professor, eu não sou um estudioso e esperto, um mestre, mas eu sou apenas um cara que está querendo aprender a palavra de Deus e está se aprofundando um pouco mais. E eu percebi que muitas vezes a gente se bloqueia para aprender a palavra de Deus e a gente vai em busca de cursos e a gente vai em busca de faculdade de teologia. Eu não estou falando que isso não é necessário. Realmente, se você tem condições de pagar uma faculdade de teologia, é uma benção. Mas com esses vídeos, como o canal se chama Guia do Discípulo, eu quero trazer para vocês um estudo simples, básico, mas ao mesmo tempo profundo. Atos dos Apóstolos, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando a gente lê esse versículo, o que a gente pode tirar desse versículo para a gente estarmos analisando? Bom, primeiro, escrevi o primeiro livro. Esse primeiro livro aqui, ele está falando explicitamente do Evangelho de Lucas. Se a gente for pegar lá em Lucas, eu estou com a minha Bíblia aqui, ele fala bem no comecinho, Lucas capítulo 1, versículo 3, bem no finalzinho ali, Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito excelentíssimo Teófilo. Então, o início do Evangelho de Lucas e o início do Evangelho de Atos, basicamente é a mesma narrativa da mesma pessoa, pessoal? Viu que a gente não precisa muito ir nos comentários bíblicos aí, porque a própria Bíblia, se você for pegar o início do capítulo 1 e o Evangelho de Lucas capítulo 1, no início a gente já pode matar essa charada. Então, o primeiro livro está relacionado ao Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, quem foi Teófilo? Esse é o próximo tópico que a gente pode estudar nesse versículo, Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus ou amante de Deus, segundo o dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa de José Pedro Machado. Esse foi o dicionário que eu pesquisei. Teófilo é um nome próprio, derivado do grego Teópilos, de pilos, amigo, e de tel,
de Deus, que significa amigo de Deus ou amado de Deus. Pelo latim Teófilo, nome de homem. Segundo historiadores, Teófilo era um líder romano, né? Interessante a gente saber isso. E eu vou deixar aí no link, aí embaixo dos comentários, o link do site Estilo de Adoração. O link é para você se aprofundar mais sobre a vida de Teófilo, vou deixar aí embaixo. O que a gente pode pegar mais desse versículo? Vamos ver. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Na verdade, antes de você estudar o livro de Atos, você pode ler, né? Igual eu fiz, eu li o Evangelho de Lucas para depois começar a estudar Atos. E ali em Lucas ele vai relatar tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então isso quer dizer que o livro de Atos, ele vai relatar tudo que Jesus continuou a fazer e ensinar, agora através dos discípulos, né? Que embora Jesus tenha subido aos céus, ele continuou a realizar os seus milagres, seus prodígios através do Espírito Santo. Mas não apenas milagres e prodígios, ele continuou fortalecendo a igreja, ele continuou dando fé para eles, ele continuou agindo na pregação do Evangelho, no poder, né? No poder do Evangelho através do Espírito Santo. Coloquei uma observação, ao contrário, né, de muitos religiosos, Jesus começou a fazer e ensinar. Primeiro Jesus começa a fazer, depois ele ensina. O ensino, aquilo que Jesus faz, ele não faz apenas por religiosidade. Ele faz baseado na prática do reino de Deus. Jesus faz e realiza. Jesus prega e faz. Jesus não apenas fala, mas ele faz. É uma prática, né? E Jesus fez isso durante todos os 3 anos que ele ficou com os discípulos. Então, o estudo de hoje vai ficar no versículo 1, meus amigos, porque a gente já está com quase aí 8 minutos, né, de vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai estudar mais versículos e vamos estudar mais profundo Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima!